Você disse que a água tem alguma memória. Sim. Existe alguma viabilidade para trazer esse nível de memória para a nossa vida ou algo assim? Existe alguma evidência científica ou espiritual ou alguma outra evidência disponível para isso? Basicamente, como eu sou químico, eu estou te dizendo isso. Ok. Hoje, tudo bem se eu descer até vocês? Hoje, particularmente nos últimos 4 anos e meio, uma quantidade fenomenal de pesquisas foi feita sobre a água e o potencial da água. Isso começou meio sem querer por causa da maneira como a água utilizável no mundo está diminuindo por pessoa. Na Índia, por exemplo, em 1947. Em 1947, a quantidade de água que um indiano em média tinha, de água potável, hoje nós temos apenas 20% disso. Eles dizem que por volta de 2025, nós teremos apenas 7% do que tínhamos em 1947 por pessoa. De água per capita, somente essa quantidade estará disponível. Portanto, por causa disso, muitas pesquisas aconteceram sobre a água. Foi principalmente a partir disso, mas aos poucos eles se aprofundaram mais e mais e descobriram que, o que você, sendo químico, você deve estar bem ciente disso, sem alterar a composição química da água, você pode reorganizar o arranjo molecular de tal forma que a água vai se comportar de uma maneira completamente diferente do que normalmente. A tal ponto, ela é sensível a tal ponto que, se eu pegar um copo d'água na minha mão e apenas olhar para ele de uma certa maneira e te dar, você sentirá bem-estar. Se eu olhar para ele de outra maneira e te dar, você ficará doente essa noite. Isso não é mais superstição, isso é ciência. Eu vou contar um incidente que aconteceu. Por volta de uns 17 anos atrás, anunciei um programa de 90 dias. Um programa de 90 dias para quê? Bhuta Shuddhi é o aspecto mais fundamental do yoga. Bhuta Shuddhi significa, você sabe o que? Panchabhutas, os 5 elementos na natureza: terra, água, fogo, ar e espaço. Esses são os 5 elementos na natureza. São esses 5 elementos, me desculpe, eu estou em algum lugar. São esses 5 elementos que são os componentes básicos que fizeram esse corpo, que fizeram esse planeta, que fizeram todo o universo, não é? Toda a existência, de certa forma, é um jogo desses 5 elementos. Portanto, Bhuta Shuddhi trata da limpeza desses 5 elementos dentro do sistema. Como esses 5 elementos se comportam dentro de mim determinará a qualidade de quem eu sou. Com base nisso, a forma básica do yoga é simplesmente Bhuta Shuddhi. Tudo mais surge disso. É ensinado em vários fragmentos por muitas pessoas sem compreenderem o todo, a homogeneidade do que isso é. Mas, essencialmente, trata-se de assumir o controle dos 5 elementos. Você pratica Bhuta Shuddhi por um certo período de tempo e você alcança o que é chamado de Bhuta Siddhi, o que significa que você tem controle total sobre os 5 elementos. A tal ponto, existem alguns episódios em que, na hora da morte ou no momento de deixar o corpo, um yogi entra numa sala, as pessoas o trancam por fora, ele entra e depois de alguns dias elas abrem e ele simplesmente não está lá, porque ele desmaterializa a si mesmo, ele não quer incomodar você com o funeral, ele não quer que ninguém o carregue para o túmulo, ele simplesmente desmaterializa seu próprio sistema. 17 anos atrás eu anunciei um programa, pela primeira vez um programa de 90 dias. O porquê de 90 dias é que, aproximadamente a cada 40 e 48 dias, o sistema passa por um certo ciclo no nível elementar, isso é chamado de mandala. A cada 40 ou 48 dias existe um ciclo pelo qual o sistema passa. Portanto, esse é o motivo pelo qual, se você for a qualquer médico ayurvédico ou a um Siddha Vaidya, ele sempre lhe dará um remédio para 40 ou 48 dias para usar esse ciclo, o ciclo natural do corpo. Então, eu disse 2 mandalas, no mínimo. 3 seria bom, mas se eu dissesse 3, muitas coisas aconteceriam. Eu disse, com um mínimo de 2 mandalas, se você fizer sadhana, você pode ganhar controle sobre o seu sistema. Aqueles que quiserem vir, venham. E saí da cidade, porque sei que muito drama aconteceria. Agora, numa família, o marido quer vir para os 90 dias, a esposa irá fazer katak. A esposa quer vir para os 90 dias, o marido age como Rajinikanth em casa,
o homem com raiva, anda para cima e para baixo como um herói. Tantas coisas, algum drama acontecerá, então eu não quero estar lá. Eu disse, aqueles que quiserem vir, venham, a decisão é de vocês. Então, depois disso eu voltei, você sabe, para uma família particular que eu conheço bem. Você sabe, é uma parte normal da nossa hospitalidade. Quando alguém chega na casa, a primeira coisa que você faz é trazer água. Então essa senhora da casa trouxe água para mim, e ela estava como Kali, de repente, não apenas Katak, ela estava como Kali. Eu olhei para ela, ela era uma senhora gentil, hoje ela está na forma de Kali. Então eu olhei para ela me ofereceu a água e eu disse, Ama, eu não preciso dessa água, eu não preciso beber essa água. Você está como Kali nesse momento. Eu não preciso de prasadam de Kali nesse momento, eu estou bem. Ela disse, por que eu vou envenenar a água? Eu disse, não, você não precisa envenená-la, isso já foi feito. Então eu disse a ela, tome um gole desse copo. Ela tomou um gole do copo. E aí eu disse, traga o copo para mim, eu segurei em minhas mãos por 2 minutos e simplesmente o entreguei a ela. Beba agora. Ela bebeu um gole, explodiu em lágrimas e começou a chorar. Ela disse, é doce. Eu disse, essa é toda a diferença. Agora, seu corpo tem mais de 70% de água. Se a água nesse sistema se comportar de maneira doce, você será pelo menos 70% doce? Se o ar e a terra se comportarem docemente dentro de você, você será pelo menos 90% doce? O espaço nunca incomoda ninguém, não é? Portanto, a ciência essencial do yoga diz respeito ao Bhuta Shuddhi sobre tomar conta dos elementos dentro do sistema. Uma vez que você tenha controle sobre os elementos no seu sistema, você também pode influenciar os elementos ao seu redor. Essencialmente, todo o seu trabalho com a vida, todo o seu trabalho no mundo é simplesmente com os elementos, sempre, de uma forma muito básica, não é mesmo? Então, se você tiver certo domínio sobre isso, você vai... O que você quiser, você nem mesmo precisa pensar sobre isso. Sua intenção, você não tem que gerar um pensamento um pouco antes de ter a intenção, é assim que a vida vai funcionar para você. Portanto, o sucesso não é uma tarefa ladeira acima. Se você levar este a um lugar mais alto, se você elevar este ao lugar mais alto que ele pode alcançar, então tudo é ladeira abaixo. Você consegue correr facilmente ladeira abaixo ou ladeira acima? Definitivamente a ladeira abaixo, não é? Então existe alguma evidência científica? Existem evidências científicas substanciais hoje sobre como a estrutura molecular da água pode ser reorganizada sem alterar a estrutura química, mesmo com um simples pensamento ou um toque? O problema é... A sua avó lhe disse isso, não foi? As suas avós não lhe disseram? Você não deve beber água das mãos de ninguém, não deve aceitar comida de ninguém, existe uma certa maneira, você deve receber somente se elas tiverem boas intenções em relação a você. Elas disseram essas coisas para vocês? Mas quando sua avó disse isso, o problema é que se isso vem do Oriente é superstição, se vem do Ocidente isso se torna ciência. É assim que é. Isso tem que mudar. A sua geração, é responsabilidade de vocês mudar isso? Mesmo que venha do Oriente, se for ciência, é ciência. Ser acidentalmente afortunado não é a forma de existir. Esse negócio de destino é um bom seguro para lidar com o seu fracasso. O que aparece no nosso caminho não está em nossas mãos, mas o que fazemos com isso está 100% em nossas mãos. Sadhguru, eu trabalhei muito duro para tirar primeiro lugar no exame de admissão e me colocar aqui. Porém, meu irmão me disse que foi o meu destino que me colocou aqui. Foi realmente o meu destino? Ou foi o meu trabalho duro que me colocou aqui? Onde o seu irmão entrou? Veja, o que as pessoas geralmente chamam de destino é essencialmente o que elas acabam criando inconscientemente. Quando eu digo inconscientemente, enquanto você está sentado aqui nesse momento, enquanto todos estão sentados aqui nesse momento, existe atividade física acontecendo dentro desse sistema. Existe o processo mental, existe a atividade emocional e, é claro, as energias de vida estão ativas. A cada momento.
estamos recebendo centenas de informações, esteja você consciente ou não. Então, se eu lhe fizer uma pergunta, desde essa manhã, do momento em que você acordou até agora, dessas 4 dimensões de atividade, quanto você conduziu conscientemente? Que percentual você acha? Poucas coisas. Que percentual você acha? 25%. Você é um homem muito generoso? Está bem abaixo de 1%? Se você andar dali para lá, haverá 25 tipos diferentes de cheiros dos quais você não está consciente, mas que o corpo registra e grava. Existem centenas de tipos diferentes de sons que o corpo registra, dos quais você não está consciente. Dessa forma, ao longo do dia e da noite, acordado e dormindo, isso está acontecendo. Quando você só está consciente de menos de 1% da sua atividade, definitivamente a vida parecerá acidental. Olá? Quando 99% das coisas que você está fazendo inconscientemente, definitivamente a vida parecerá acidental. Se o acidente... Veja, isso aconteceu. Uma pessoa caiu na rua e teve uma lesão cerebral. Depois disso, de repente, ela começou a entender matemática de uma forma maravilhosa. Mas isso aconteceu somente com uma pessoa. Outras milhares de pessoas que fraturaram o crânio nunca se recuperaram disso ou morreram, ou aqueles que viveram com muitas restrições. Então, ser acidentalmente afortunado não é a forma de existir. Portanto, sempre que um acidente agradável acontece, nós dizemos que é o destino. Alguns de vocês até dizem, Deus está fazendo coisas comigo. Quando é que você fez uma parceria com Ele? Eu não sei. Então, posso contar uma história a você? Tudo bem? Isso aconteceu. Sherlock Holmes. Você conhece Sherlock Holmes? E Watson foram acampar. E, bem cedo de manhã, às 3:30 da manhã, Sherlock Holmes cutucou Watson. Ele abriu os olhos. O que foi? O que você está vendo? Ele perguntou. Bem, eu vejo um céu limpo e estrelas. O que isso significa para você? Ele disse, bem, isso significa que amanhã será um dia de sol maravilhoso. E perguntou, o que isso significa para você? Sherlock disse, significa que alguém roubou a nossa barraca. Então, nós não sabemos o que está faltando e algo pode sucumbir aqui e ali, por acaso, mas não é assim que a vida funciona. Se os seres humanos não se comprometem em criar o seu próprio destino, eles ainda estão tendo um problema evolutivo. Ou seja, eles ainda não estão completamente lá. Porque ser humano significa isso, que nós podemos conduzir a nossa vida conscientemente. Ser humano significa isso, que nós podemos elaborar nossa vida da forma que quisermos. Mas esse negócio de destino é um bom seguro para lidar com seu fracasso. Sempre que você falha, é o destino, é a vontade de Deus. Dessa forma, isso vem acontecendo há muito tempo. Essa não é a natureza fundamental dessa cultura. Nessa cultura, nós ensinamos a vocês, desde a antiguidade, que a sua vida é o seu karma. Nós dissemos a você ou não? Ninguém lhe disse que existe um Deus lá em cima que fará coisas com você. Nós sempre falamos para você que a sua vida é o seu karma. Isso significa que a sua vida é a sua criação, sem nenhuma influência interestelar sobre você. É você. Seja como for, há 1 milhão de impactos sobre nós, mas o que fazemos disso ainda somos nós, não é? O que é jogado em nós não está nas nossas mãos. O que aparece no nosso caminho não está em nossas mãos, mas o que fazemos disso está 100% em nossas mãos. Eu preciso lhe contar isso. Quando fui a Coimbatore pela primeira vez, e nós começamos a construir o centro de yoga,
Esse país é assim, isso é muito estranho. Agora estão todos batendo palmas. Mas naquela época, só havia boatos. Ou eles estão usando drogas, estão fazendo outra coisa, estão aqui para matar a vida selvagem, matar tigres, matar elefantes, todo tipo de coisas. Rumores foram se espalhando, até mesmo a imprensa divulgava esse tipo de coisa. Em seguida, centenas de pessoas famosas da cidade se reuniram e disseram: esse yoga está se espalhando como se fosse uma doença. Essas foram as palavras. Nós temos que fazer alguma coisa. Daí um jovem de cabeça quente disse: vamos pegar um caminhão cheio de gente e derrubar tudo, porque todo centro de yoga naquela época era apenas galpões com telhados de palha. Então eles decidiram que iriam lá acabar com tudo. Hoje está entre os lugares mais notáveis do país, ok? Então, quando eles disseram isso, existia um velho que já faleceu, um homem sábio, que disse: veja, vocês não sabem com quem estão lidando. Eu conheço esse homem. Se vocês atirarem pedras nele, ele vai construir alguma coisa com essas pedras. Não atirem pedras nesse homem. Então, o que atiram em você, você não pode decidir, mas o que você faz com isso, você decide, não é? É onde está a sua força. Isso é quando você vai provar quem você é. Porque você não pode decidir o que vem até você, mas você pode definitivamente decidir o que fazer com o que quer que venha até você. Os 5 elementos que nós reconhecemos como os ingredientes básicos de vida, esta magia elementar, estou chamando de magia elementar, porque apenas com 5 coisas, não 5 milhões, apenas 5 coisas, com 5 coisas, muito tem sido feito. Com 5 coisas, aquilo que se apresenta como cosmo, aquilo que se apresenta como vida, aquilo que se apresenta como todas as coisas que podemos ver, ouvir, cheirar, provar e tocar, está muito além das permutações e combinações que conseguimos pensar. Se algo vai além das permutações e combinações, então não é mais matemático, é mágico. Então essa magia elementar, dominar essa magia elementar é a dimensão mais fundamental do yoga. Essencialmente, quando as pessoas querem ser fisicamente robustas, então a terra seria importante, mas para quem está no caminho espiritual, aquele que deseja perceber, a coisa mais importante é o Akash. A razão pela qual o Akash se torna mais importante é que na criação desta forma humana, 72% de água, 12% de terra, 6% de ar, 4% de fogo, isso é amplamente determinado. O restante é Akash. Quando dizemos o restante, não queremos dizer 6%, nós dizemos o restante. Agora, se você aumentar a proporção de Akash dentro do sistema, se você aumentar a proporção de Akash na longa escala de quem somos, então nossa habilidade de perceber é tremendamente aperfeiçoada. Se essa proporção permanece baixa, ou Akash está em seu mínimo
na criação de alguém, então a sua habilidade de perceber será extremamente mínima. Mesmo que tenha um grande intelecto, esse intelecto irá se revestir em coisas mundanas. Ele nunca poderá se elevar para perceber algo para além disso. Portanto, nesse contexto, um aspecto importante do progresso espiritual, um aspecto importante de Vigyan ou Visheshgyan, se alguém quiser perceber para além dos 5 sentidos, se alguém quiser perceber aquilo que não é físico na natureza, se alguém quiser ampliar sua antena para dimensões maiores de vida, se alguém quiser explorar a natureza mística de nossa existência, então, aprimorar o Akash é um aspecto necessário e muito vital. Akash é uma dimensão ilimitada. Quando a composição do Akash é aprimorada, então o ilimitado torna-se a natureza do próprio ser. Se não ilimitado, ao menos um limite que você não possa ver e sentir. Isso dá ao ser individual um grande sentido de liberdade, um grande sentido de não estar aprisionado a nada. Essa ausência de limites dentro de si mesmo é uma quantia essencial de espaço que a pessoa precisa se ela quiser ter algum domínio sobre esses 5 elementos. O mesmo vale para o sistema humano. Para manter o sistema bem, para manter o sistema em um modo eficiente e eficaz, mas não estar identificado com ele, é muito importante, ou é o mais importante passo que se tem de dar se alguém tiver que ter domínio sobre os elementos. Uma vez havendo uma certa quantia de domínio sobre os 5 elementos, a pessoa descobrirá que não existe essa coisa de o que é interno e o que é externo, porque os elementos não respeitam os seus limites. Para colocar de uma forma mais simples, enquanto você se senta aqui, você respira, o ar não respeita seus limites, ele entra e sai constantemente. Isso não é apenas com o ar, isso está acontecendo com todas as coisas. A comida que você come e qualquer outra substância que nós liberamos e tudo mais está em constante transação, ou os elementos não respeitam os limites de seu corpo. Os limites de seu corpo são apenas para o seu conforto psicológico, mas os 5 elementos não respeitam isso, e eles de qualquer maneira transacionam sem sua permissão. Então, se você tiver algum acesso em experienciar a natureza dos elementos, então você também perde os limites do seu corpo. Ou, em outras palavras, você sacrificou sua privacidade, porque não existe essa coisa de privacidade, porque, você sabe, tudo está escorrendo para dentro e para fora constantemente. Quando alguém deseja obter maestria, uma das coisas comumente feitas é aqueles sentados na América ou em qualquer outro lugar do mundo agora, incluindo a Índia, não tentem fazer isso. Você verá os movimentos espirituais do passado
quer você fale dos yogis, ou dos nagas, ou os goraknathis, ou os jainistas. Uma das coisas que eles fazem no nível básico do sadhana é: a primeira coisa é se exporem aos elementos, porque eles querem que a transação ocorra livremente. Como atualmente, andar nu pelo mundo não é uma possibilidade, ainda que na Índia ainda esteja em prática, você verá milhares deles andando nus, não se preocupando com as normas sociais. Esta não é uma possibilidade para todos. Então, uma coisa simples que você pode fazer é mudar para um nível de roupa mais folgado. Bem, você pode não parecer em forma, mas não existe forma para você na escala elementar. É uma constante transação. Para facilitar isso, para poder ter consciência disso, uma coisa importante é que exista um pouco de espaço entre o seu corpo e o que você veste, que elas não sejam roupas apertadas. Este é um passo que alguém pode dar para, se você prestar atenção, você verá, além desta respiração, uma quantidade enorme de transações estão acontecendo constantemente por todo o corpo. Se a pessoa prestar atenção suficiente a esta transação, então ela lentamente também entenderá a natureza e a composição dos elementos dentro de nós, aperfeiçoando assim uma dimensão, ou por meio de uma prática apropriada, aumentando o Akash no sistema, isso pode se tornar uma possibilidade. E é claro, uma vez que eu digo isso, a primeira pergunta é: Sadhguru, que prática é essa? A prática não vem em primeiro lugar, a atenção vem em primeiro lugar. Por meio da atenção, se alguém sabe que existe uma transação, não por intelecto, mas por atenção, se alguém sabe que existe uma transação, então, como ajustar a transação ao nosso favor é algo que nós podemos fazer? A primeira coisa é assumir o comando das transações mais óbvias. As transações mais óbvias são respiração, alimentação, consumo de água e a temperatura do corpo e a temperatura exterior. Essas são as transações mais óbvias. Apenas preste um pouco mais de atenção a essas transações óbvias. Sempre me surpreende como a respiração, que é uma transação tão óbvia e não acontece silenciosamente, move o corpo inteiro, mas a maioria das pessoas nunca nota. Se você não consegue notar a sua respiração, como notar algo mais sutil do que isso? Porque a respiração é uma atividade barulhenta, ela está acontecendo. Se você prestar atenção a essas coisas, como você come, como você bebe, como você respira, como você toca tudo o que você toca, você verá o experienciar da vida se elevará a um nível completamente diferente. Essas coisas simples a maioria dos seres humanos não está fazendo. Eles estão engolindo o que comem e bebem. Eles respiram completamente inconscientes. Tocam tudo e qualquer coisa sem saber ou sentir o que estão tocando.
Em grande parte está acontecendo assim para a maioria das pessoas. Se você trouxer consciência a isto, se você trouxer, não vou sequer usar a palavra consciência, porque ela significa muitas coisas para muitas pessoas, traga mais atenção para isso. Se você estiver muito mais atento a essas coisas, então, sem desacelerar nada, isso é importante, porque as pessoas pensam que quando você está respirando, você não deve fazer mais nada, você deve estar apenas respirando. Quando você está comendo, você deve estar comendo. Quando você está bebendo, você deve estar bebendo. Não. Essa é a beleza de ser humano, que nós temos uma capacidade cerebral de conduzir atividades complexas dentro de nós e ainda sermos capazes de prestar atenção. É como se você estivesse dirigindo e você ainda pudesse ter uma conversa com alguém. Então, 2 níveis de atenção estão acontecendo exatamente assim. Você pode estar fazendo qualquer coisa, mas preste atenção à respiração. A respiração é uma coisa que está sempre acontecendo, então você pode prestar atenção a ela. Você também pode prestar atenção à comida que você come e à água que você bebe, que isso não aconteça o tempo todo. Portanto, a possibilidade de conhecer dimensões do além, a possibilidade de mergulhar dentro da natureza mística da existência, está muito enraizada na composição elementar de quem somos. Trazer uma transformação a isso pode fazer coisas fantásticas para você, mas também é preciso entender que coisas fantásticas também podem virar sua vida de cabeça para baixo. Essa é a natureza das coisas fantásticas. Quando dizemos que algo está certo ou errado, estamos fazendo a pergunta de uma maneira moralista. Eu não olho para a vida pelo ângulo da moralidade. Para mim, a questão é apenas se isso funciona ou não, porque uma vez que viemos aqui como vida, toda vida, não apenas a vida humana, toda vida está aspirando a se tornar uma vida plena. Sim? Uma minhoca quer ser uma minhoca plena, um inseto quer ser um inseto pleno, uma árvore quer ser uma árvore plena. E é claro, um ser humano está aspirando a ser um ser humano pleno. Mas nós sabemos claramente o que é uma minhoca plena, o que é um inseto pleno, o que é uma árvore plena, mas não sabemos o que é um ser humano pleno. Seja o que for que você tenha se tornado, ainda existe um anseio dentro de você para se tornar algo mais, não é? Então, obviamente, você não sabe o que é um ser humano pleno. Então, quando você nem sabe o que é um ser humano pleno, como é que você ainda se coloca para dormir? Veja, qualquer tipo de entorpecente significa que de alguma maneira você está suprimindo a vida. Aquele que sabe como administrar seus próprios pensamentos e emoções, se você soubesse como manter seu pensamento e emoção do jeito que quer, você ficaria radiante ou tenso, ou infeliz? Ou o quê? Eu estou perguntando, isso é uma pergunta. Se seus pensamentos e emoções aceitassem instruções suas, naturalmente você não se manteria no mais alto nível de prazer e experiência? Você se manteria, certo? Então, se você estivesse no mais alto nível de experiência interior, você gostaria de diminuí-la com álcool ou drogas? Não. Então agora, nossas mentes estão num estado em que estão causando uma enorme quantidade de estresse e infelicidade. Você quer um alívio, pelo menos no fim do dia? Se você beber durante o dia, será rotulado. Então, pelo menos quando vai para casa... Há um mês eu estava em Nova York com um grande grupo de pessoas e perguntei: qual a porcentagem de pessoas na cidade de Nova York que pode se sentar à noite em paz? Não precisa nem ser em êxtase, apenas em paz, sem sequer uma taça de vinho. Eu estou tratando uma taça de vinho como uma dose mínima. Elas debateram e disseram 5%.
5% das pessoas podem se sentar em paz à noite sem sequer uma taça de vinho. Eu estava em Londres, entre um grupo muito proeminente de pessoas. Eu perguntei a elas que porcentagem de pessoas em Londres pode se sentar em paz sem sequer precisar de uma taça de vinho. Elas disseram menos de 1%. O que eu quero dizer é que o mundo inteiro está chegando lá. Você sabe por quê? Simplesmente porque o intelecto humano está ativo como nunca esteve antes. Nunca antes, na história da humanidade, uma quantidade tão grande de pessoas pôde pensar por si mesmas. Antigamente, seu sacerdote, seu sábio, sua escritura, seu guru, alguém pensava por você? Você não devia pensar? Em muitas culturas, se você pensasse, eles arrancavam a sua cabeça. Se você pensasse por si mesmo, para além do livro que estava lá, eles geralmente arrancavam a sua cabeça porque você seria um incômodo, sim ou não? Mas pela primeira vez na história da humanidade, mais do que nunca as pessoas estão pensando por si mesmas. Quando você começa a pensar por si mesmo, a menos que algo seja logicamente correto, você não consegue engolir aquilo, não é? Algo chega até você, a menos que faça sentido, você não consegue engolir e digerir, não é? Mesmo no pior tipo de discussão que acontece entre as pessoas, você está assistindo ao debate presidencial e tudo mais, no pior tipo de discussão que acontece, para aquela pessoa aquilo faz sentido? Sim ou não? Em casa, marido e mulher, há uma discussão. Os dois pensam que o outro é um absurdo, mas internamente para eles faz sentido o que eles estão falando, não é? Então, a menos que seja logicamente correto, você não consegue engolir. Então, quando isso acontece com você, o que está acontecendo no mundo, já aconteceu com você e está acontecendo com a nova geração de forma ainda mais intensa, é que os céus vão desmoronar. Não é um pequeno acidente? Os céus estão desmoronando. Nesta geração, embora o céu já esteja desmoronando, as pessoas estão de alguma forma tentando mantê-lo ali, mas estou lhe dizendo, seus filhos vão derrubar o céu se ele não cair. Porque é assim, o que tem no céu? Vamos olhar para isso. Veja, no céu hindu, a comida é muito boa. Também tem bebida. Então, se você gosta de comida e bebida, você deve ir para o céu hindu. É o melhor lugar para se comer. O próprio Nala cozinha para você. No outro céu, tem damas de vestido branco flutuando nas nuvens. Se você gosta desse tipo de ambiente, deve ir para lá. Se você for para outro céu, terá problemas com virgens, mas não há bebida por lá. Então, se você gosta disso, vá para lá. Mas como você vai para lá? Qual é o GPS para se chegar ao céu? Aconteceu numa escola dominical no Alabama. O professor da escola dominical estava a todo vapor. A plateia não era de adultos, era de crianças pequenas, mas ele estava a todo vapor. Então, no meio daquilo tudo, da coisa toda, o professor perguntou, o que você tem que fazer para ir para o céu? A pequena Maria se levanta e diz, se eu esfregar o chão da igreja todos os domingos, vou para o céu? Ele disse, absolutamente. Outra garotinha se levanta e diz, se eu dividir 50% da minha mesada com meu amigo menos privilegiado, vou para o céu? Correto? E um garotinho se levanta e diz, se eu ajudar as pessoas necessitadas, eu vou para o céu? Correto? O pequeno Tommy, lá no fundo, se levanta e diz, você tem que morrer primeiro? Essa é a qualificação, sabe? Você tem que morrer primeiro. Quando você morre, dependendo da cultura a qual pertence, nós vamos queimá-lo, enterrá-lo, ou jogá-lo para os pássaros. Uma dessas coisas nós faremos. O que você chama de meu corpo é apenas um pedaço deste planeta. É melhor colocá-lo de volta lá quando tiver terminado. Quando você tiver terminado com este corpo, deve colocá-lo de volta na Terra, é a coisa mais ecológica a ser feita. Então, quando vai para o céu, obviamente, você não tem um corpo.
Quando você não tem um corpo, o que você vai fazer com boa comida e virgens? Eu acho que não faz nenhum sentido. Então eu estou dizendo, nos próximos 25, 30 anos, todos os céus desmoronarão. Já desmoronaram na mente da maioria das pessoas. Provavelmente a geração passada estava pensando de forma ativa em ir para o céu. Vocês estão assim um pouco... Vocês sabem que não vamos a lugar algum, mas você tem um pouco de medo de negar isso? A próxima geração negará ativamente? Sim ou não? Seus filhos negarão com toda certeza? Então os céus desmoronarão? Os céus podem desmoronar, mas a aspiração humana de experimentar algo mais não acabará. Quando esse anseio para experimentar algo mais se torna forte, a maneira como temos administrado esse anseio nos seres humanos é: não se preocupe se você está infeliz agora, mas se você não beber esta noite, quando for para o céu, os rios estarão cheios de vinho. Não em taças pequenas, nos rios. Então, essa esperança, quando ela desmoronar, já está desmoronando e nos próximos 25, 30 anos desaparecerá no mundo. Quando isso acontecer, então as pessoas se voltarão para as substâncias químicas em grande escala. O movimento já é enorme em todo o mundo. Então agora, não é uma questão de moralidade, é apenas isso. Olhe nos meus olhos e veja, eu estou sempre chapado, mas nunca toquei em substância alguma. Mas eu estou o tempo todo chapado. Todos nós estamos sentados aqui no mesmo salão, nós respiramos o mesmo ar, provavelmente nós comemos a mesma comida. Mas neste momento, como eu estou internamente, eu não troco isso por nada no universo. Você me dá o mundo inteiro nada feito, porque isto aqui é maior do que isso, porque a experiência humana é gerada a partir de dentro. Se você assume o controle disso, você cria a experiência que deseja. Se você não assume o controle disso, acidentalmente você fica embriagado. Se a bebida funcionou bem, você fica embriagado, caso contrário, você fica outra coisa. Agora, se você assumir o controle da base de sua experiência, naturalmente causará a experiência mais agradável para si mesmo. Então, isso não tem nada a ver com bebida, não tem nada a ver com drogas. Isso tem a ver com... Você assumiu o controle da sua vida ou você é um acidente? Se você é um acidente, a ansiedade é natural, não é? Se você é ansioso, você quer de alguma forma reduzir a intensidade da vida, pelo menos à noite? Se isso não for possível, pelo menos no fim de semana você quer reduzi-lo um pouco? Veja, se a maior coisa que você tem em sua vida, nós deveríamos ser o ponto mais alto da evolução neste planeta, sim? Comparado a qualquer outra criatura, nós deveríamos ser o ponto mais alto da evolução. Neste ponto de evolução, uma coisa que nos aconteceu é que, veja, fisiologicamente, nós não somos tão robustos quanto outras criaturas, sim? A maior coisa que nos aconteceu é que nossa inteligência floresceu. Se nossa inteligência floresceu, verdadeiramente floresceu, então deveríamos, pelo menos, saber como tornar isto aqui absolutamente belo e agradável, não é? Se a inteligência floresceu, se você quer criar o mundo que quer, não é importante que pelo menos você seja capaz de criar a si mesmo do jeito que quer? Se nem mesmo o que você quer acontece dentro de você, como é que o que você quer vai acontecer na sua vida? Não se trata, para a maioria das pessoas, não é que as suas vidas não estejam acontecendo do jeito que elas querem, nem mesmo a mente está acontecendo do jeito que elas querem. Essa é toda a infelicidade. Aconteceu. Num determinado dia, uma moça foi dormir. Durante o sono, ela teve um sonho. No sonho, ela viu um homem atraente parado e olhando para ela. Então ele começou a se aproximar mais perto, mais perto. Ele chegou tão perto que ela podia até sentir sua respiração. Ela tremeu, não com medo. E então ela perguntou, o que você vai fazer comigo? O homem disse, bem moça, o sonho é seu. O que está acontecendo na sua mente é a droga do seu sonho? Nem mesmo o seu sonho está acontecendo do jeito que você quer, isso é um problema? Se o seu sonho estivesse acontecendo do jeito que você quer agora, você gostaria de beber?
Meu Deus, isto aqui pode fazer muitas coisas para você. Você não precisa de nenhuma ajuda externa. Se o seu sonho pudesse ser exatamente do jeito que você quer, você poderia se sentar aqui, criando uma bem-aventurança absoluta para si mesmo? Sim ou não? Sim. Mas nem o seu sonho está acontecendo do jeito que você quer, é assim que é. Nem a máquina de sonhos está aceitando instruções suas. Então a única maneira é matá-la. Não, matá-la. Com entorpecentes, você está tentando matá-la? De alguma forma, você está tentando matá-la, não está? Colocá-la para dormir? Isso, em termos de evolução, é um passo para trás. Quando 90% da população do planeta bebem e usam drogas, digamos, você verá isso, a menos que façamos algo significativo nos próximos 15, 20 anos. Se fizermos algo significativo, isso pode mudar. Caso contrário, você verá nos próximos 60, 70 anos, 90% da população humana usarão algum tipo de substância química. 70% da população dos Estados Unidos supostamente estão sob medicação prescrita, 30% estão comprando nos becos, certo? As três principais indústrias do planeta são armas e material bélico estão em primeiro lugar, produtos farmacêuticos em segundo, álcool em terceiro. Você é um beneficiário ou contribuinte? O álcool é a terceira maior indústria. Então, veja, leva você para a morte. Outro finge trazer você de volta. Outro é 100% morte. Essas são as três maiores indústrias do planeta, maiores do que a comida. Você pode acreditar nisso? A indústria de alimentos no planeta, no final de 2015, era de 7,6 trilhões de dólares. A indústria farmacêutica era de 7,2 trilhões de dólares. Agora acho que ela ultrapassou. Isso significa que estamos consumindo mais remédio do que comida? Fomos derrotados ou não? Com certeza fomos derrotados, não é? Então, provavelmente daqui a 5 anos, a indústria do álcool será maior do que a indústria de alimentos? Isso significa que nós definitivamente fomos derrotados, não é? Então não se trata de por que eu não deveria curtir isso. Eu estou dizendo, se você quiser realmente curtir esta vida, por que você não quer curtir a bebida? Eu quero que você entenda, você quer curtir a sua vida, não é? Se você quiser curtir esta vida, eu vou lhe ensinar um caminho pelo qual você pode ficar super entorpecido, ao mesmo tempo super alerta. Como é isso para você? Olhe para mim. Estou o tempo todo bêbado. Mas, se você quiser, eu posso apenas ficar assim, desse jeito, a qualquer momento? Eu posso. Você nunca me viu? Eu posso ficar totalmente entorpecido a qualquer momento, porque o tempo todo eu estou ligado, o tempo todo plenamente consciente. É isso que precisa acontecer com a humanidade, não é? E todo ser humano é capaz disso. Eles simplesmente não prestaram atenção nessa direção, isso é tudo. Estão seguindo soluções baratas. Seja bem-vindo a uma jornada transformadora em direção ao autoconhecimento e bem-estar através das práticas do yoga com a orientação do renomado mestre espiritual, Sadhguru. Prepare-se para uma imersão revitalizante em técnicas e filosofias que podem iluminar o caminho para uma vida equilibrada e plena. Vamos juntos aprender e incorporar esses ensinamentos em nosso cotidiano, convidando você a embarcar nesta jornada de autoaperfeiçoamento e harmonia interior. Faça já sua inscrição no curso de Yoga Sadhguru, links na descrição. Se você quiser quebrar seus ritmos emocionais, essas são as ferramentas mais simples, talvez drásticas, mas se você não quiser perder tempo em sua vida, esse é o caminho a seguir. Quando se trata do que há de mais profundo, é tudo uma coisa só. Quando se trata do corpo, quando se trata da mente, quando se trata de suas emoções e do mundo ao seu redor e de sua
o significado da vida, a beleza da vida e a eficácia da vida estão em encontrar o ritmo certo. Qual é o seu ritmo? Se você ouvir a superfície mais extrema de quem você é, haverá um tipo de ritmo. Se você se aprofundar um pouco mais, haverá outro tipo de ritmo. Há um ritmo muito superficial que encontrará expressão em necessidades e compulsões muito fundamentais de quem você é. Se você se observar um pouco mais de perto, você verá que há um ritmo psicológico que não precisa necessariamente corresponder às necessidades e compulsões que o movem diariamente. Se você olhar com um pouco mais de sensibilidade, perceberá um ritmo emocional que é de uma natureza completamente diferente de seu ritmo psicológico. Se você observar mais profundamente, poderá notar um certo ritmo químico que pode estar mais conectado aos seus ciclos emocionais do que qualquer outra coisa. Se você observar com muito mais consciência, poderá perceber um determinado ritmo de energia que não tem nada a ver com nenhuma dessas coisas, mas que causa todo o resto. Mas, se você olhar bem fundo, não há ritmo, é uma quietude total. Não há nada a se fazer com relação à quietude, apenas se aprofundar. É tudo o que você pode fazer. Mas todas as outras etapas precisam ser trabalhadas. Suas energias, sua química, sua emoção, seu pensamento, seu corpo, seu desejo e os ritmos kármicos. Essas coisas precisam ser trabalhadas. Caso contrário, você será apenas uma repetição do passado. Se você entrar em um determinado ritmo que é compulsivo dentro de você, você será apenas uma repetição do passado continuamente e nada de novo jamais o tocará. Portanto, encontrar o ritmo e conscientemente mudar o ritmo, tornar o ritmo mais profundo, mais complexo ou mais simples, acima de tudo, ser capaz de mudar conscientemente o ritmo, não ser como um disco arranhado que continua tocando no mesmo ritmo o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo. Aos 60 anos de idade, alguém me procurou ontem e disse: "Meu marido não está prestando atenção suficiente em mim." Eu disse: "Você deveria estar feliz?" Se você teve esses problemas quando tinha 18 anos, isso não era bom, mas era compreensível. Aos 60 anos, você ainda tem o mesmo problema? Aos 60 anos, se você ainda for um adolescente, ninguém vai te tolerar. Sim? Ninguém vai tolerar que uma pessoa de 60 anos se comporte como um adolescente, não é mesmo? Então, se você não aprender a mudar conscientemente o ritmo do corpo, da mente, das emoções, da química e da energia, você se tornará como um disco arranhado, simplesmente repetindo as mesmas coisas várias vezes. A maneira mais fácil ou a maneira mais simples de quebrar os ritmos que são compulsivos dentro de você é começar a fazer coisas de que não gosta. Você gosta de começar amanhã com um chocolate, mas aqui você começa com uma bola de ninho. Exatamente o que você não gosta. Se quiser quebrar seus ritmos emocionais, a coisa mais simples é procurar alguém que você não suporta
e trabalhar com essa pessoa. Escolha como seu parceiro de trabalho alguém que você simplesmente não consegue suportar. Essas são as ferramentas mais simples, talvez drásticas, mas se você não quiser desperdiçar tempo em sua vida, esse é o caminho a seguir. Simplesmente levante-se de manhã e faça o que não gosta. E depois de algum tempo, você verá que seus gostos e aversões são essencialmente criados por você. Elas não são leis dadas por Deus sobre o que você deve gostar e o que você não deve gostar. Não tem nada a ver com o objeto de seus gostos ou de suas aversões. É apenas sua compulsividade que o atrai para certas coisas e o repele de outras. Quando se trata de comida, uma das coisas mais importantes que você deve estar consciente é: cada dia, quando você come um determinado tipo de alimento, o que quer que você coma, você deve conscientemente perceber quão rapidamente ele é digerido e se torna parte de você. Qualquer alimento que você coma, se durar mais de 3 horas, isso significa que você comeu comida ruim e é algo a ser evitado ou reduzido em quantidade. Se a comida sair do seu estômago em 3 horas, isso significa que você está comendo algo que o seu sistema pode lidar de forma eficiente. Pode não ser a melhor comida, mas o seu sistema é capaz de lidar com ela. E entre uma refeição e outra, se você criar um espaço de 5 a 6 horas, e se nesse intervalo não houver outra ingestão, você vai ver que o processo de limpeza do sistema a nível celular, a purificação vai acontecer e essa purificação a nível celular é muito importante e significativa para uma vida saudável. Portanto, entre as refeições deve haver pelo menos 5 a 6 horas de intervalo. Se você tiver mais de 30 anos de idade, 2 refeições por dia, 2 boas refeições por dia serão suficientes, uma de manhã e uma à noite. Após a refeição da noite, antes de você ir para a cama, deve haver um mínimo de 3 horas. E se você fizer uma certa quantidade de atividade física, não necessariamente uma atividade muito pesada ou exaustiva, apenas uma simples caminhada, ou talvez uma dança, ou algo parecido com isso, crie algo para si mesmo em que cerca de pelo menos 20 a 30 minutos exista alguma atividade física após a refeição da noite. Se você fizer isso, em grande parte o seu sistema ficará saudável. Anemia significa que em um nível o sangue perdeu o ferro, o que significa que você perdeu o seu aço, está bem? Você perdeu a força no corpo. Você vai se sentir exausto, simplesmente exausto por nada, porque uma vez que o ferro necessário não esteja lá, sua capacidade de transportar oxigênio para o corpo diminui. Isso significa que o seu corpo, o seu coração, o seu cérebro, tudo funcionará em um nível inferior, porque você não tem oxigênio suficiente. Portanto, aumentar o oxigênio no sangue é uma das coisas importantes, porque o quão saudável o corpo é e quão facilmente ele se rejuvenesce depende de uma alta taxa de oxigênio no sangue, e essa capacidade irá diminuir. Particularmente as mulheres têm que ter cuidado com isso, por causa do processo biológico, em que sua taxa de hemoglobina pode baixar e sua capacidade de transportar oxigênio no sangue vai diminuir, o que tornará elas desnecessariamente exaustas, vai fazer elas parecerem não inteligentes. Sim. Se as hemácias estiverem baixas, você se sente estúpida, porque não há oxigênio suficiente no cérebro e ele não funciona da maneira que precisa funcionar, tanto o corpo quanto o cérebro. Então, para cuidar disso, uma das coisas simples é consumir um pouco de mel em água morna, diariamente. E você vai ver que lentamente o número de hemácias irá subir. Se tem mais oxigênio no sangue, de repente você sente uma explosão de energia. De repente tudo está ativo, o sistema de rejuvenescimento no corpo está aumentando, as células mortas estão sendo substituídas rapidamente. O nível de inércia que você sente no corpo é muito mais baixo, o nível de inércia que você sente em sua mente é muito mais baixo. Então, o mel causa diferentes tipos de impactos no sistema. Se é consumido cru, tem um tipo de impacto. Se é consumido em água fria, tem um outro tipo de impacto. Se é consumido em água morna, tem um tipo de impacto diferente. Queremos consumi-lo em água morna, aqui, porque queremos que o sistema se abra.
Se você colocar o mel em água fervendo, uma parte do mel se tornará venenosa. Por isso, você nunca deve colocar ele em água fervente ou não deve cozinhar o mel. Eu sei que nas sociedades ocidentais as pessoas estão fazendo bolos de mel e outras coisas, elas estão cozinhando o mel. Se ele ultrapassar uma certa temperatura, então o mel se torna venenoso. Por isso, ele tem de ser posto em uma temperatura que seja bebível. É aí que você coloca. Se estiver fervendo, não coloque. Veja, dormir não é uma necessidade na vida de alguém. O que o corpo precisa é de descanso. Dormir é apenas uma forma de descanso. Muitas pessoas estão começando a pensar. Em Tamil Nadu, se alguém diz, significa que eles estão dormindo. Não necessariamente, você pode se sentar e descansar, não é? Sim? Você pode ficar de pé e também descansar. Você está correndo, se você parar em pé, não parece que está descansando? Você está de pé, ao se sentar, não parece que está descansando? Existem muitas maneiras de descansar. O mais importante é que o descanso significa que você está mudando a equação da energia, onde o consumo é reduzido e a produção está acontecendo no mesmo ritmo. Então, após um período de tempo, você se sente rejuvenescido, porque o consumo foi reduzido. Essencialmente, você está gerenciando a equação da energia. Se você está em atividade, o consumo é maior. O que quer que você esteja produzindo não é suficiente depois de algum tempo. Você se sente exausto porque o consumo tem sido excessivo. Se você baixar o consumo e aumentar a produção, depois de algum tempo, você se sente energizado. A maneira ideal de viver é, não há sono na minha vida. Mas isso não é possível no momento. O corpo ainda tem alguma inércia. Por isso ele dorme o mínimo. O resto do tempo ele está tranquilo. Se você mantiver este tranquilo, então o sono não ocorre no corpo, a menos que ele chegue a um certo ponto de exaustão. Então o corpo nunca está pedindo para dormir, mas definitivamente está pedindo para descansar. Se você não sabe como se sentar aqui de uma forma tranquila, ele tentará descansar. Assim, se você puder se sentar aqui totalmente tranquilo, ele vai ficar aqui durante horas, sem adormecer. Caso contrário, essa é a única maneira que ele sabe descansar. Se você sentar aqui agora, uma coisa simples que você pode fazer é se sentar, você vem e se senta aqui. Apenas mova a sua atenção do topo de sua cabeça para baixo até os dedos dos pés e veja se tudo está solto e fácil, relaxado e tranquilo, ou você ainda está assim. Apenas deixe esse à vontade, o máximo que puder. Nem tudo está no seu nível de consciência. Tanto quanto você puder conscientemente, deixe esse à vontade. Você vai ver, de repente, se você é do tipo que adormece às 10 horas, se você simplesmente por 1 hora se senta aqui tranquilo, você vai ver que o seu sono vai ser adiado por meia hora. Você não vai se sentir sonolento às 10 horas, naturalmente você estará acordado. O fato é que você não sabe nada sobre isso. Em outras palavras, você está pisando em um abismo absoluto. O medo não é da morte. O medo é da falta de luz na morte. A morte é outra dimensão da vida. Uma dimensão que não está na sua experiência. Pranam Sadhguru. Dizem que o medo da morte é a mãe de todos os medos. Por que isso é assim? E como isso pode ser superado? Veja, na luz do dia, quando você consegue ver claramente, se eu lhe pedir para caminhar daquela árvore para esta árvore, você caminhará sem medo. Tarde da noite, suponha que apaguemos todas as luzes e só falta um dia para a lua nova. Então será uma noite escura.
Se eu lhe pedir para caminhar de lá até aqui, talvez surja medo. Por quê? Porque você não consegue ver onde será o seu próximo passo. Você não sabe no que está pisando. É este o medo. O medo não é da noite. O medo está na falta de luz. Como não há luz, o que significa que seu aparato visual não serve para nada? De repente surge o medo, porque você não consegue entender onde está o próximo passo. Quando se trata de morte, é um bom dia para viver e morrer. Quando se trata de morte, não importa com quantas coisas você se enganou, não importa quantos livros de morte você leu, quantas coisas você ouviu. Suponhamos que o próximo momento seja a morte. Você não sabe nada sobre isso. O fato é que você não sabe nada sobre isso. Ou, em outras palavras, você está entrando em um abismo absoluto. Está entrando em uma dimensão que você é incapaz de compreender. Você não consegue vê-la, você não consegue ouvi-la, você não pode cheirá-la, não pode saboreá-la, você não pode tocá-la. Isso significa que você não tem como saber nada sobre isso. Por você estar pisando em algo que não consegue ver, que os seus sentidos não conseguem captar, existe um medo. O medo não é da morte. O medo é da falta da luz na morte. Agora, é essa a mãe de todos os medos? Quando dizemos mãe de todos os medos, eu sei que essa palavra está sendo usada de várias maneiras. As pessoas usaram isso em termos de mãe de todas as batalhas. É um uso errado, no sentido de que quando dizemos que algo é a mãe de tudo, isso quer dizer que estamos falando de algo como a fonte de tudo? Ou, para ser mais direto, é aquilo que gera todas as outras coisas? Então, é a morte, ou o medo da morte, a mãe de todos os medos? Será que ele gera todos os outros medos? Não necessariamente a morte. É o desconhecido. O que quer que seja desconhecido para você, o que você não consegue compreender, isso gera medo. A morte é um clássico exemplo do desconhecido. De todas as coisas que você pode ou não conhecer, a morte é algo que, com certeza, você não conhece. A mente humana é capaz de se projetar de várias maneiras. Ela é capaz de corromper tudo. Mas a morte permaneceu fora do domínio e do alcance da mente humana. Qualquer que seja a maneira que você fale disso, as pessoas só vão entender errado, pois elas estão tentando compreender isso a partir do contexto e da dimensão em que estão. A morte é outra dimensão da vida. Uma dimensão que não está em sua experiência. Se você tentar entendê-la, você só fará paralelos com o que você já conhece. Então, quando se trata de morte, você não deve tentar entender. Você só pode saber por experiência. E você não está preparado para isso. É que, pelo menos isso você sabe. Embora haja algumas pessoas propagando
que vão ressuscitar da morte com seus corpos. Mas qualquer ser humano com bom senso sabe que, quando uma pessoa morre, o corpo é deixado para trás, porque o corpo não é propriedade sua, é propriedade da Mãe Terra. Se alguém ressuscita em seu próprio corpo, ele deverá ser registrado de acordo com as leis ecológicas. Porque se todos nós ressuscitarmos com os nossos corpos, o que acontecerá com esta Terra? Isso não existe. O material da Terra deve voltar para a Terra. E está perfeitamente bem. Hoje, este é um homem, amanhã será adubo, e um bom adubo. Flores nascerão, você sabe? Mangas. E está tudo perfeito. Pelo menos quando você morrer, você poderá se tornar doce. Isso não é legal? Quando o homem se vai, ele se torna um man-go. Então, o medo não é nem de perder o corpo. Se ao menos você tivesse um conhecimento preciso ou uma noção do que vai acontecer depois da sua morte, você se conformaria com ela. Você iria verificar como são as acomodações por lá. Se for um pouco melhor do que aqui, você diria por que não? E você não precisaria ver se é comida indiana ou chinesa por lá. Porque você deixou o seu corpo aqui, você não precisa de comida. Sim. Você não precisa se preocupar como será a comida lá em cima, porque você deixou o corpo aqui. Comida não será um problema para você. Você só precisa verificar um pouco a acomodação, como vai estar e onde. Mas o problema é que não importa quais histórias eles te contaram. Nos últimos 2 ou 3 anos, isso se tornou moda nos Estados Unidos. Muitas pessoas escrevendo livros sobre como elas morreram e voltaram. Se eles disseram a minha experiência pós-morte, isso será motivo de riso. Então eles estão dizendo que é a minha experiência de quase morte. Quase morte não é morte. Sim, todos nós estamos próximos da morte neste momento. Sim ou não? Pode acontecer a qualquer momento. Estamos próximos da morte. Uma vez que estiver vivo, você está próximo da morte. Quão perto? Quem sabe? Quem sabe se a montanha não vai desmoronar hoje? Não. Mas não há garantia? Não há? É uma linda montanha, ok? Ela não tem má reputação de entrar em erupção em chamas. Mas suponha que ela escolha entrar em erupção hoje. O que fazer? Nós apreciamos estar aos pés da montanha. Se ela decidir entrar em erupção, o que podemos fazer? Não vai acontecer, isso é diferente, mas o que você chama de vida é um processo tão frágil. Apenas inspirar, expirar, inspirar, expirar, inspirar, expirar. Se a próxima inspiração não acontecer, puf, morreu. Apenas observe como é frágil. Morreu. Sim ou não? Muito frágil. Ela é assim. Se fizer isso, puf, acabou.
Ao mesmo tempo, veja como é resistente, quantas coisas um homem pode fazer, mas é tão frágil. Puf, ele pode morrer. Não pense que você precisa levar um tiro na cabeça para morrer. Muitas pessoas bebem água e, puf, morrem. Comendo macarrão, eles morrem. Sim. Simplesmente, alguém vai para a cama e morre ali mesmo. Sim ou não? Todos os dias. Não pense que todos os dias um terremoto precisa acontecer, ou um vulcão tem que entrar em erupção, ou uma bomba precisa explodir. Não. Simplesmente sentado aqui, puf, as pessoas morrem assim. Então, estamos todos próximos da morte, mas existem alguns empreendedores que escrevem livros que vendem milhões de cópias sobre a experiência de quase morte. Portanto, apesar de todo tipo de coisa ter sido escrita sobre isso, no instante seguinte, se você vai morrer, você não sabe nada sobre isso. Quando você pensa que não vai morrer, você pode inventar todo tipo de história. Suponha que você vai morrer de imediato. As histórias não vão se sustentar, elas vão cair. Portanto, quando todas as histórias que você acreditava de repente se evaporam, o medo surge. Porque, no próximo passo, você não consegue ver onde irá colocar o seu pé. Você não sabe o que é. Então, a morte não é a mãe de todos os medos. Não ser capaz de sentir o que virá em seguida é a mãe de todos os medos. E a morte meio que resume essa experiência. Mas você verá que nesta cultura, as pessoas escolhem morrer em um determinado momento, elas estabelecem sua hora, sentam-se com um sorriso muito radiante em seus rostos e morrem. Porque elas compreenderam a natureza da vida. Se você conhece a natureza do que este aqui é, então não existe morte. A morte é uma ficção, no sentido de que... Você já morreu? Alguém aqui? Não estou falando de quase morte, estou falando de morte real. Alguém aqui já morreu? Não. Você conheceu alguém que morreu e voltou? Não. Você já viu uma pessoa morta? Onde? Onde? Você viu uma pessoa morta? Onde? Não, você viu um corpo morto. Você já viu uma pessoa morta? Não. Você só viu um corpo morto, não uma pessoa morta. Então você nunca viu uma pessoa morta. Você não conheceu alguém que morreu e voltou, nem mesmo teve uma experiência pessoal. Então, como você concluiu que vai morrer? Como você concluiu que vai morrer? É por isso que, enquanto estiver vivo, você deve observar a natureza da vida. Se você sabe qual é a natureza desta vida, se você está vivendo aqui, pensando que você é este corpo acumulado, se você está profundamente identificado com o corpo, então a morte parece um beco sem saída. Se você conhece algo em sua experiência, não em seus pensamentos, em sua experiência, se você conhece algo além do corpo, então uma dimensão além do corpo não é assustadora, nem temível. Ela é bem-vinda de muitas maneiras.